Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui no Diário Viva Mais. Sim, esse programa que é voltado para você, para cuidar de você, para sua saúde mental, espiritual e também a saúde do seu corpo, né? Vamos falar sempre de saúde e espiritualidade. Esse programa é para você cuidar de você de uma forma legal. Tá vendo que é legal? Joinha, curte, isso aqui é legal também. Curte o nosso canal, se inscreva no nosso canal, fique ligado em tudo que o Diário TV Digital tem para você. Eu tô aqui hoje com uma pessoa muito especial que eu admiro muito, tem um cérebro que eu vou te contar, viu? A capacidade dele de navegar entre gerações é inacreditável. Começou a estudar sobre gerações, essa discrepância entre as gerações, quando era professor, quando dava aula, para poder dar aula para os alunos dele, para poder chegar mais perto dele. E depois que se aposentou, continuou aí estudando e cada vez mais estudando sobre as nossas vidas, sobre a vida moderna, sobre as nossas dificuldades. E a gente vai falar desse assunto hoje, né? O quanto que a nossa vida nos dias de hoje fazem com que a gente tenha desequilíbrios aí e como que a gente pode entender melhor tudo isso. Eu recebo hoje Leandro Serri. Muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo, qualquer horário, Muito né? boa. Muito boa, alguma coisa. Renata, eu que agradeço pela oportunidade de eu poder passar algumas ideias, né, de estudos que eu tenho feito aí, depois, como você disse, depois da aposentadoria, já um pouquinho mais de 8 anos que eu Que aposentei. aposentou. E é uma pessoa que se preparou para aposentar, né? Se tem uma É, pessoa que se preparou para sete isso, foi anos, você, né? Você foi se preparando para esse momento psicologicamente, e financeiramente, em exatamente, o termos de resultado tá aí. trabalho, Você é tá isso super aí. bem com isso, tá super Mas eu tive resolvido. uma escola muito forte, né, que Uhum. foi o exemplo do meu pai, que não se Isso. preparou e teve um. Foi uma dor muito grande para você ver isso, então falou, peraí, isso eu não quero para mim, Eu né? aprendi de uma forma bem sofrida, né? Vendo ele não poder aproveitar A a vida, né? aposentadoria dele porque não se programou. Então foi uma escola. Mas eu fiz isso. Então o que que eu estou fazendo depois que eu aposentei, né? Eu sou gestor de carreira, então Uhum. ajudo Ajuda jovens, né? jovens e às vezes não muito Não. jovens a reorientar a Aham. carreira ou eu o mercado de trabalho mudou muito, Mudou. né? Então, eu tenho um livro sobre Uhum. o mercado de trabalho atual, depois da pandemia, Uhum. e ajudo jovens e outras pessoas, né, que não tão jovens a A encontrar o seu caminho. reorganizar a carreira Isso. profissional e buscar É. o sucesso, a felicidade, né? É, e esses estudos sobre a modernidade, sobre as gerações, é muito importante para nessa orientação Sem também, né? dúvida, sem dúvida. É, Se você não entende as diferenças geracionais, primeiro que você não tem linguagem, você não tem o exato. idioma para É, conversar, né? Segundo que tudo que vai acontecer no mercado corporativo vai ser conflituoso, isso. né? Porque a leitura que uma geração faz de um comportamento de uma outra geração é muito ruim. A gente vai falar sobre isso Vai. um pouquinho mais aqui. E uma outra coisa que eu Uhum. venho trabalhando mais recentemente é com aconselhamento para o jovem escolher a profissão dele. O que que ele vai Mas estudar ele na mesmo escolher, universidade? né? É ele escolher. É, E não o pai, a mãe, o padrinho, o isso. tio, o Ele namorado. seguiu que o pai e a mãe, ou que É. alguém da família dele que ele goste, Porque eu observei imagina. que havia uma grande dificuldade mais recente do jovem escolher a profissão. Uhum. Sempre foi difícil, Sempre foi, mas mas agora aí, estava muito porque difícil. tem uma cobrança dos pais em cima E disso, né? Muito as grande. profissões estão sendo criadas e profissões que vão ser Que vão ser criadas, criadas ainda. profissões que estão sendo extintas, Uhum. né, praticamente. Então o jovem fica muito ansioso, muito inseguro. E eu tenho trabalhado com isso. E aí é que eu comecei a estudar também o comportamento desses jovens, o Uhum. porquê dessas dificuldades, enfim. Eu agradeço pela oportunidade de Uhum. poder apresentar resumidamente aqui assuntos que eu tenho estudado bastante depois da aposentadoria e que eu tenho certeza que para aquela pessoa que está interessada nesses assuntos, vai ter um conteúdo aqui muito bacana e indicação É, de e isso livros. ajuda a gente a entender o nosso mundo e ter um equilíbrio melhor
né, emocional para lidar com as coisas, E eu vou né? te falar que eu acho que é até um pouquinho mais do que isso. É você optar Uhum. pelo caminho que você Que te faça bem, que te né? faça bem. Que é o que Exatamente. você E falou é da o que a gente. saúde. Exatamente, é. Entende? Faz todo Porque às sentido. vezes a gente acha, no dia a dia, conversando com as pessoas, todo mundo correndo, cada um preocupado com, né, a sua vida, a vida da sua família, das pessoas mais próximas, você acha que não tem saída. Não, está cheio de saída. É, você E, só... e o que eu gostaria de fazer hoje, Uhum. e eu sei que você vai me permitir isso, é descortinar para quem tem interesse quais são essas Uhum. saídas. E, Renata, cada saidinha fácil. Não é tão complicado Tem assim, né? algumas que são mais difíceis, mas tem Então, algumas que são super fáceis. se você ficou curioso, agora a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto. Vamos, a gente estava falando um pouquinho sobre como é que modernidade líquida, né? Que a gente Modernidade falou que líquida, é que é um o conceito do ano 2000 isso, de um sociólogo polonês, né? uhum. Que é Bauman, ele né? tem o Bauman, que ele tem um Uhum. livro, Modernidade. Eu trouxe uma cola aqui porque o Ah, sim, assunto por favor, é né? bem diversificado e eu não quero deixar de falar nada. Uhum, Então, esse livro é do ano 2000. Eu uhum. fico perplexo de ver como que um cara, lá no ano 2000, ele teve a capacidade de bolar esse conceito da modernidade líquida, onde todas as relações, sejam profissionais, pessoais, amorosas, né, todas são efêmeras, todas são São líquidas, fluidas. fluidas, não são duradouras, Não, então né? você vê o casamento, Uhum, por exemplo, tipo, meu pai, né, e minha mãe, até que a morte os separe. uhum. Eu já Você fui já não ali. foi muito nessa, né? É, me Já casei muito descobri. jovem, separei depois de Uhum, 18 anos, depois tenho uma companheira já há 30 anos, uhum. né? Mas hoje em dia o casa-descasa, ou nem casa, Ou nem em casa, é. não é? É um tipo de exemplo típico da Dessa modernidade líquida, liquidez, né? né? Que as relações são fluidas. As relações, por conta das mudanças, por conta da tecnologia, por conta do consumismo, por conta das redes sociais, né? Esse conjunto todo impõe relações fluidas. Uhum. E muda tudo, né? Muda É, tanto que por que eu não vou mudar de namorada, pois namorado, é, tá, de se casa? algo tá me incomodando, É, porque era o que você falou agora faz muito sentido. Que a gente falava assim, nossa, meu avô, né? Os meus pais tinham uma relação sólida, né? Que é uma isso. relação que É. duradoura, sólida. E o que você fala, né? O que o Bauman fala que você está falando é justamente essa É líquido, solidez fluido. virou fluido. Então ela não é mais tão, ela não perpetua tanto. Não. Ela vai caminhando, né? Conforme a necessidade. Ela E, e o não emprego é assim também. emprego também, né? Por que que os jovens, né, mais jovens, trocam de emprego rapidamente? Rapidamente. Porque é fluido. Essa flui. Não tem essa. Uhum. Por que que o jovem tem dificuldade de escolher uma carreira? Ele não sabe se aquela carreira que ele vai escolher, como que ela vai estar dali 4, 5 anos, que é quando ele está concluindo a graduação. E isso eu acho que vem, eu falo muito sobre a saúde mental, né? E saúde emocional. Isso vem muito relativo a isso, porque falta um preparo emocional Né? dessa geração para suportar diversidades. Não só É. falta o preparo, como a gente não tem a gente não, a maior parte das pessoas que sofrem esse problema de saúde mental não tem a quantificação dos, dos efeitos negativos, né, que podem ocorrer Uhum. com jovens e crianças, que têm, por exemplo, uma exposição excessiva a telas, Isso. celular, tablet, computador. Não existe, Né? não existe como não hoje em Então, dia. as consequências, né, e eu tenho números aqui Uhum. que a gente vai poder chegar neles, né, que são assustadores. E é importante alertar isso para Sim, os pais, né? exatamente. Como que um pai, por exemplo, quer ver coisa interessante? Quando meus filhos tinham idade de primeiro grau e segundo grau, a gente ia escolher a escola que tivesse laboratório de informática. Ah, sim, porque não era coisa que não Não, você existia, né? tem que Pra você falar assim, aprender, né, na uhum, escola. Agora, uhum. o ideal é o pai procurar aquela escola que não deixa o aluno O usar aluno usar o celular é. enquanto ele estiver na escola. Uhum. Isso tem, pra você ter uma ideia, hoje tem 10 países, a Finlândia foi o Uhum. primeiro,
Eu sei que a proíbe o Suíça também uso. já voltou atrás, né, em uso de tablet dentro de Isso, sala de aula. Os países proíbe estão tudo. tirando, estão voltando a caneta, a lápis, caneta, papel. É isso aí. É. É, É interessante isso, é, porque não é negar a não. tecnologia, Mas é que tem hora que você precisa ter o exatamente. físico, É né? porque, senão, as consequências negativas são terríveis, Não, né? a gente está vendo, né, É, nesse conflito de é, gerações aí. exatamente. E além dessa questão da Aham. modernidade líquida do Bauman, tem um outro aspecto que é trazido por uma pessoa que é difícil falar o sobrenome dele, é Dalrymple. Vou É, falar só uma vez para não errar muitas não vezes, vamos né? repetir, né? Mas ele traz o conceito do sentimentalismo tóxico. Uhum. O que que é o sentimentalismo tóxico? É um comportamento que é fundamentado, é baseado nas emoções, no sentimentalismo e não na razão ou na Hum. lógica, né? Por exemplo, quando eu era garoto, eu nadava e às vezes eu competia. Aham, Eu nunca ganhei uma medalha de primeiro lugar de natação. aham. Eu nadava estilo livre, o nado de peito, e eu não tinha medalha de primeiro lugar, né? E naquela época só ganhava medalha os dois Os primeiros dois lugares. primeiros. E eu falei para o meu pai, ô, papai, eu, pô, eu não tenho nenhuma medalha de primeiro lugar. Ele respondeu assim para mim, filho, você tem que se esforçar mais. Uhum. Se você quiser Essa medalha de essa primeiro medalha em lugar. primeiro lugar que você não Aham, conseguiu até hoje, você só tem a de segundo, aham. é porque o que você está fazendo não Não. permitiu você chegar Alguma no primeiro. coisa esse que está em primeiro está fazendo a mais do que você que está chegando em Isso é o quê? segundo. É lógico, é a Aham, razão, isso, é. né? Bom, hoje não, já faz um bom tempo que qualquer competição de natação, todos Isso que eu ia falar. ganham medalha. É. Todos. E se o garoto não vai bem, e ele fica triste, chora, bate o pé, Hum. né? Os pais vão falar, filhinho, a água estava muito gelada hoje, né? Isso é o sentimentalismo, isso é a emoção. É olhar Filhinho, para a sensação hoje só. você lembra que você não dormiu bem, ontem à Aham. noite, aquela comida que você comeu, eu, desculpa, Foi isso que né? aconteceu. Eu te dei a Uhum, comida errada, eu uhum, não te acordei a tempo, teve que correr, estava nervoso, eu não te acalmei, enfim. uhum. É o Vai pro lado só da emoção, né? sentimentalismo É. tóxico. E isso vem tirando das crianças, né, uma capacidade de enfrentar problemas, né, uma capacidade de aceitar Uhum, limites, a conviver com frustração, aham. que é muito importante para a maturidade emocional. E a gente vê que muitos jovens são adultos que ainda não têm essa formação emocional. Adultecente, chama. Adolescente, gostei. É o É, adulto com com comportamento mesmo de adolescente, adolescente. porque não conseguiu desenvolver essa maturidade justamente por conta do que você falou, Falta de falta de limites. limite nesse Então, os pais sentimentalismo. tentando ajudar, hum, Acaba não conseguindo, prejudicando. porque talvez eles tenham achado, você achou que foi legal seu pai falar pra você, olha, você tem que se esforçar mais. É, Mas muitos adultos crescem com esse pensamento e falam assim, eu não vou fazer isso com meu filho, é. né? Teve um dado momento na vida da gente, que Ah. eu não sei quem foi vários filósofos aí falam sobre isso, né? O Leandro Carnal, que é Uhum, historiador, né, filósofo, mas o Pondé, uhum. o Cortella, né? Essa Esse turma que está pessoal aí, aí. Esse pessoal que eles, não entende de nada, né? o Barros lá, Aham. esqueci o primeiro nome dele, Barros Filho, eles falam que num dado momento eles falam, né? Estou repetindo, algum Aham. estúpido falou assim: Estúpido. meus filhos não vão ter as dificuldades que eu tive. E daí, página virada. Desculpa, mas E aí deu ruim. o Cortella conta até uma Aham. história que é bacana, que ele estava num restaurante e ele fala assim: eu tive o azar de que chegou uma família e veio pro lado da minha Onde eu mesa que eu estava estava. com a minha família. Os pais e um filho. Aham. Aí os pais falaram assim para o filho: filhinho, onde você quer sentar? Aí o filhinho escolheu uma mesa ali do nosso lado. Aham. E eu fiquei observando, até por conta Aham. do trabalho, o Cortella falou. Até por Né? conta do meu trabalho, Observação, né? fiquei Observação. ali. Eu estava trabalhando no almoço com a família, Aham. mas estava trabalhando. O trabalho Aí, veio até ele naquele momento, né? aí o garçom chegou, deu o cardápio. Filhinho, o que você quer comer? Aí
Falou, quero comer isso, isso, isso. Filhinho, toma o seu celular. E ficou o almoço inteiro No celular. no celular. Na tela. Né? Uhum. Então o filho provavelmente tinha escolhido o restaurante. Uhum. A gente não sabe como é que foi a conversa no Foi antes. carro, né? Escolheu o que ele queria comer, Aonde onde que que ia eles iam sentar, sentar? e ficou o tempo todo fazendo o que ele queria ali. Então, que vínculo que isso traz É. com a família? E que sentimento de organização traz, né? De hierarquia que traz isso. Exato. Se você, né? Porque o pai e mãe são aqueles que protegem e guiam você como Na filho, verdade, né? eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, que muita gente discorda, mas eu estou fundamentado aqui no que eu Tá tenho estudado. tudo isso aqui, gente, vocês estão vendo, né? Tudo isso aqui tá fundamentando tudo que ele tá falando. E que é o seguinte, pai e Aham, mãe é para falar não é para exatamente. ser amigo, Aham, né? Tem um caso na minha família que uma pessoa falou, eu quero ser amiga da minha filha. Eu falei, não, você é a mãe dela. Amiga vai ser outra coisa. uhum, Mãe e pai é pra falar não, né? Mas não é um não maldoso, aham. é um não É o não educativo, educativo, é. né? Então é É, limite, porque se não fizer isso, uhum, não vai dar muito certo. é. O jovem vai buscar limite em outras coisas. Pequenos delitos ou grandes delitos, Porque aí ele né? não tem É limite, né? droga, né? Enfim, é tudo que sai da linha do que os pais desejam. E é um não com amor, né? É, Não é um não e simplesmente não por ser é, não não. é não e pronto, né? Que às Não. vezes a mãe fala não, não porque não. Porque não, porque não. Não, mas explica, né? Fala, olha, não, Precisa por entender. conta disso, É. disso, disso, disso. Né? Precisa entender, porque a criança, ela não, né, a Agora tá criança ou o lá, adolescente, ele, né, ele vai testando limites e ele precisa entender os lógico, limites. E vai quem testar. vai ensinar pra ele, você falou agora, eu lembrei do Scooby falando uma vez da filha dele, É, e falou que teve um determinado momento, falou que doeu muito nele, mas mas que ele dói. teve que ser muito rígido, né, É. em falar um não pra alguma coisa. Ele falou, doeu muito, mas foi a melhor escolha que eu fiz. Eu tenho um caso familiar também que eu tive que falar não para um filho que. Não, meus dois filhos, eu já falei Uhum. não, e foi. Dói, né? Nossa, tinha um que eu precisei formular muito Uhum. bem comigo mesmo Antes, né? para que o não me prejudicasse mais do que o que ia prejudicar, não, né? Prejudicar não, na verdade, ia ajudar ele, Naquele só que momento, é um é que prejuízo momentâneo, mas é um porque ganho isso, permanente, porque né? quando o filho recebe um não de um pai, ele fica revoltado, É, né? A primeira coisa é você se revoltar. Lá na frente, a gente que é filho é, vai entender aquele Não, não. tanto é que meus filhos, os dois, Aham. hoje eles falam, puta, Valeu, valeu, pai. ainda bem que você fez Obrigada aí por aquilo. aquele não, né? Não, o não foi Aham. fundamental, né? E hoje Mas o falta não muito. no dia, nossa, É. foi terrível. Não, não é fácil. Não é fácil. E eu acho que falta um equilíbrio emocional dos pais para falar o não para os filhos E também, falta né? também a gente pode falar nisso também, Aham. os pais decidirem o que é essencial para eles e para os filhos. O que é essencial? Porque não dá, hoje, ó, regra número 1, Uhum. não dá para fazer tudo que vem para a gente fazer. Aí eu tenho que fazer, eu estou correndo. São opções, Aham. são escolhas de vida. Escolhas. E a gente precisa aprender que, né, toda escolha é negativa de alguma coisa e Exatamente. a aceitação de outra. É. E o que ficou do negativo, tudo bem, né? É uma escolha. Todo momento a gente faz escolhas, E né? a sociedade, no mundo inteiro, Aham. está passando por esse momento de decisão. Eu vou continuar na roda viva, Uhum. eu vou continuar que nem o hamster andando na Isso. rodinha, Aham. ou eu vou parar um minuto e falar assim, peraí, Peraí, deixa eu dar uma olhadinha tem aqui. alternativa a Aham. isso? Como que eu organizo tudo isso? E tem alternativa. Uhum. Estamos indo para frente aqui, ó. Estamos indo. Assim. Muito bem. Uma coisa que eu queria falar para Aham. você, que eu acho que é bacana, é sobre os conflitos geracionais no mercado de trabalho. Isso. E também o uso excessivo de De telas tela, né? por Uhum. crianças, Uhum. principalmente, e adolescentes, né? Então, esses dois assuntos é que eu estava querendo, se você concordar, Opa, vamos em abordar frente, daqui porque eu para acho que é frente, muito né? importante, porque são coisas que a gente lida no dia a dia e não e falta informação, Exatamente. E eu né? nesses meus estudos, essa atividade profissional que eu tenho agora depois da
aposentadoria como geólogo e professor universitário, eu tenho que estudar sobre essas questões, né? Por exemplo, eu dou treinamento em empresas sobre o próprio profissional cuidar da carreira profissional dele. Lá nos anos 1980, quando eu entrei no mercado de trabalho corporativo, a empresa cuidava da minha carreira. Sim, Tinha um plano ela de ia. trabalho, tinha um plano de Um carreira, plano de carreira, um plano de treinamento para isso. você quando você entrava. Hoje você Pagava treinamento para pagava. gente, pagava para gente ir em congresso, É. né? E hoje é Hoje, se você que você não paga, faz isso, ninguém faz. Agora, ninguém faz. como fazer? É. Né? Então, eu dou treinamento Uhum. para isso, a autogestão Aham. da E é o carreira. intraempreendedorismo, né, que a Isso, gente fala. Isso é exatamente. você empreender dentro da empresa e você por você, né? Isso. Não esperar que a empresa te. E combinando Aham. as habilidades técnicas com as socioemocionais, Isso, é né? importantíssimo. Comportamentais, que é aqui que a geração Uhum. mais Mas jovem jovens tem. peca, né? Que tá faltando, né? Exato. Porque a gente fala assim, você é contratado pelas habilidades técnicas e é demitido Demitido. pelas Não, socioemocionais. isso Isso mudou. hoje já na contratação, os RHs O eles que estão você mais não sabe ou preparados. não sabe tecnicamente, É, você pode aprender mais exato, fácil do que mudar os comportamentos. exatamente. Hoje Mais do que as habilidades sociais e emocionais, exatamente. né? Eu sei, né, que os RHs, né, as empresas que fazem seleção e etc., elas olham mais hoje o emocional e a capacidade dessa pessoa de aprender Isso, do que o que ela sabe tecnicamente. exatamente. E antigamente era o Era o contrário. Quando eu contrário. comecei no mercado de trabalho, como eu falei, nos anos 1980, era assim: você sabe isso? Sei, então Tô contrata. contratado. Né? Você sabe isso? Não sei, então não contrata. Exatamente. Hoje não. Ah, você Hoje não sabe, você mas vai vai aprender. estar Você tem disposto capacidade de a aprender? aprender? Então tá Está contratado. contratado. É. Desde que você tenha uma boa comunicação, Uhum. você tenha uma boa resiliência, você tenha uma boa tolerância, você saiba escutar, né, ter Escutar. uma escutativa, Uhum. você sabe falar com os seus funcionários, sejam seus liderados ou o seu Os seus líder, líderes. né? A inteligência emocional, como é Exatamente. conceituada aí, É. né? Você conviver num ambiente em que você não precisa ser um cara bom pra caramba. A equipe tem que ser boa. Uhum. Cada um fizer um É. pouquinho de Todo. uma forma É. harmônica, vai embora. Uhum. Exatamente. Então hoje nós Uhum. temos 4 gerações Nossa, convivendo dentro das empresas, né? dentro das empresas. Quem são? Baby Boomer, Uhum. eu sou o representante do Baby Boomer, que tem aí na média 70 anos. Estou com Tá 68, quase ainda lá. sou um garoto. Garotinho. Tem a geração X, que na média está com 50 anos. Tem a Y, que está o Millennials, que tem aí uns 30 anos. Isso. E tem a geração Z, que está entrando no mercado agora, que está com seus 20 anos. Né? Tá vindo aí a Alfa, Que é a mais a novinha, né? novinha, que está com seus 10 anos aí, Que vão chegar daqui a pouco no mercado. que tem o problema grave do uso Da tela. excessivo de tela que a gente vai falar daqui a pouco. Agora, o que é uma geração? Né? E por que elas são diferentes? A geração é um conjunto de indivíduos nascidos na mesma época e que desenvolve uma forma semelhante de ver o mundo, por conta do que está Do que acontecendo no mundo. aconteceu no mundo naquele Naquela momento, época. naquela época Então, que eles por nasceram, exemplo, né? o que tem aqui na minha geração? O que moldou a minha forma de ver o mundo, a minha vida, as relações pessoais, né? Tudo que está na minha cabecinha aqui. Guerra Fria, Guerra, foi a geração do pós-guerra, né? o capitalismo versus o comunismo, o movimento hippie, paz e Sim, amor, paz e amor, né? né? Que lá mudou. Mudou O muito, cara né? olhando para a natureza, né? Olha outra aqui, revolução sexual, o A surgimento, liberdade, né? De se surgimento da relacionar com pílula, isso. e a sociedade conceber que você podia ter experiência sexual antes do Antes do casamento. casamento. Tudo isso vai moldando seus conceitos de vida, Isso. né? No meu caso ainda, conquista espacial, popularização da TV. Eu sou filho desse mundo. Esse mundo não tem mais. Não, É outro mundo. totalmente Então, diferente, né? as gerações vão mudando por causa disso. Porque vai havendo, né, mudanças tecnológicas, culturais e sociais.
E hoje a gente só vê mudança tecnológica, social, eu cultural. falo assim, as pessoas falam assim, nossa, mas está tudo muito rápido. Eu falei assim, porque a mudança tecnológica, ela Impõe, né? ela impõe, e ela tem uma curva de aceleração muito Muito grande. grande. Porque se você for pensar, os primeiros computadores, eles ocupavam prédios, né? É, Hoje você tem isso aqui, na palma da sua mão. exatamente. Então, só que tecnologia gera tecnologia, né? Então você tem dificuldade para criar a primeira tecnologia, e aí essa primeira tecnologia dá base para criar a segunda, a Aí é terceira, e exponencial, como aí você isso falou. ela tem uma curva, ela não é uma curva Linear. linear, ela é uma curva muito exponencial. Exponencial. A gente tá, né, subindo assim, quase Então, fazendo. veja que cada geração Aham. mudava em torno de 20 anos. Agora 10. É muito Por rápido. quê? Por conta dessa velocidade Exatamente, a velocidade da tecnologia, que você da está dizendo. informação, do acesso à informação, tudo E o isso. que acontece aqui, ó, esse livro aqui, ele Aham. trata muito disso, né? É É o conflito de sensacional. gerações, né? Conflito de gerações. Desafios e estratégias para gerenciar 4 gerações no ambiente de trabalho. Então, veja, quando um jovem da geração Z, ele recebe uma orientação de um profissional baby boomer, como eu, a linguagem tem que ser formulada para o Pro ouvido daquele entendimento, jovem. Se ela for como era antigamente, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, aham. foi assim que eu aprendi a trabalhar. Exatamente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você Fica fizer quieto e faz o isso, seu trabalho. o cara da geração Z levanta e vai embora e deixa você falando sozinho. Você fica quieto aí e faz o seu E trabalho. pode te acusar de De assédio assédio moral. moral. Né? Então, tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser combinado, tudo Tudo tem tem que que ser ser explicado. explicado. E o que acontece? O cara mais velho, ele acha, né, na cabeça dele, se ele não estudar, Aham. né, se ele não tiver treinamento para isso, ele acha que o cara não é compromissado, que o cara não está nem aí. E isso é uma afronta. Isso. Ele Ele faz vai levar isso isso pro de lado pessoal. propósito, Faz mas isso de não é. propósito comigo. É a característica geracional do cara. É Então, o a ambiente onde ele motivação, nasceu, né? o estímulo é outra coisa. Tempos atrás, o líder, ele tinha que saber tudo. Quando você mesmo, engenheira, né, Aham. que mudou de profissão, mas Pois era é, engenheira, mas o líder da é. empresa que você trabalhou lá no ABC, né, Aham. ele, Ele quando sabia você tudo. tinha dúvida, você ia lá E perguntar ela para ele, ele pergunta, falava assim, faz assim, assim, assado. Pronto. E os Né? meus líderes eram todos baby boomers, Olha lá, da minha né? geração. É. Então, E eles hoje sabiam não. tudo. Hoje o líder não consegue saber tudo. Aham. Né? E ele não consegue falar, faz assim, assim, assado. Ele fala, senta aí, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Vamos fazer junto. É mais um facilitador Uhum. do que um orientador Orientador, no sentido de determinar o que o cara fazia. ele não fala assim, faz assim, né? Não, Não, vamos, como é que dava como para que fazer isso? e se fizer, e aí pesquisa, né? Exatamente. Por outro lado, o cara da geração Z, que manja tudo de tecnologia, ele fala o que esse velho idiota está fazendo aqui nessa empresa, que ele não é mandado embora porque ele está atrasando tudo aqui, porque ele não Aham. consegue. E o cara, como não domina toda a tecnologia, e se não tiver esse enfoque do que Aham. quais são as características de cada uma Uhum. dessas gerações, ele não consegue Não. conviver, ele não consegue admitir que ele sabe menos do que em termos de tecnologia, do que o cara que chegou ontem na empresa. Isso choca, Uhum. né? E então esses aspectos da modernidade líquida, né, e do sentimentalismo tóxico interferem no comportamento desses mais jovens. E isso são conceitos muito importantes para quem está ouvindo a gente, parar um pouquinho e analisar, Exato. né? Por que é assim? Por que é as Tem coisas, essas o mundo foi moldando essas pessoas e dessa forma, porque elas vieram com conceitos diferentes daqueles que a gente foi gerado. E a gente fala isso muito que eu acho que você já me ouviu falando alguma vez sobre Bruce Lipton, que é que ele fala justamente de que a gente traz no DNA tudo aquilo que os nossos pais vivenciaram, nossos pais, nossos avós, bisavós, e etc, né? A biologia da crença, né? Veio a palavra certa.
E então a gente vai passando isso para as gerações. Então, essas gerações novas, elas herdaram tudo que, né, todos os Sim, antepassados sim. viveram. E a gente fala assim da tela, a facilidade dessa geração de mexer na tela vem exatamente do DNA. Ela tá, É. sim, pré-programada para usar isso aqui. Às vezes a pessoa vai, como? Ela está Já nasce pré-programada, Não, nasce. não é assim, não. Assim Não, é a assim, idade. não. É assim, É, né? Se você pega uma pessoa que digita assim, é baby boomer, é, é X. é. Agora, É, assim já é já, jovem. já, já shopping, falando assim. Então, mas é isso que no mercado corporativo é Uhum. preciso passar, porque há muito conflito. E dentro de casa também, né? Nas famílias Também, também. também, também. Porque né, os mais novos precisam entender que os seus É, avós e seus bisavós, porque é. hoje se convive muito com Sim, bisavós, sim, sim. né? Porque Aumento da a expectativa de longevidade está vida, né? maior, né? É E comum ter famílias com 5 gerações é, hoje, é. né? E não era. Não é, Por imagina. exemplo, eu conheci as 2 avós e um avô. Uhum. Né? Meus filhos conheceram um bisavó. Olha só. Uma geração de É, diferença, já conheceram o é. bisavó. Né? E hoje é comum Hoje é conviver. super Eu tenho comum. uma tia que está com 98 anos, né? E lúcida. Aham. Então, hoje em dia, Então você tem várias gerações dentro de uma mesma olha família, só, assim como você tem no imagina mercado de trabalho. se você não entende as características Exato. geracionais, não, você vai achar que o comportamento de uma é afronta Afronta para o para a outro, outra. E não é né? assim, Não. né? Se eu não tivesse estudado isso quando eu era professor na Unesp, eu Hum. teria rolado com com um aluno Você na sair sala de no aula, tapa em sala de aula. ou levando tapa, porque mais Também, jovens mais jovem ia dar, né? era capaz de apanhar bastante. Então é isso que é Essa parte, né, desses conflitos todos que a gente os tem, né? conflitos geracionais. Uhum. É muito fácil, né, estabelecer protocolos Uhum. de convivência das gerações dentro do mercado corporativo. Aqui tem um monte de proposta. Olha só, se a gente fala assim, é um conflito atual tão grande, né? E você tem onde buscar Tem, informação. tem. E por meio de mentoria, É, sabe, tem empresas contratando mentores para fazer exatamente isso, conversar fazer a junto, mediação, né? né? Porque há muita reclamação Uhum. no meio corporativo das gerações mais jovens. Mas há muito pouco entendimento do porquê Do as porquê elas gerações são mais assim. jovens são assim. E se você entender essa geração, ela vai ficar com você, É. né? E existem condições, né? Uhum. Por exemplo, ou o jovem se identifica com a Uhum. linha daquela empresa, com a missão, Isso. visão, né? Com os valores da empresa, Os né? valores da empresa, ou ele cai fora. E Uhum. não adianta tentar segurar um jovem, por mais talentoso que seja, que não tenha identidade com missão, visão, valores da empresa. Ele É, não vai não vai. produzir o Uhum. suficiente para ficar naquela empresa lá. E Então não há deixa ele dinheiro que embora. vai fazer ele ficar, Não entendeu? vai. Você pode oferecer o dinheiro suficiente, né, valor suficiente para que, né, fala assim, não, por esse dinheiro ele fica. Não há dinheiro que vai fazer ele Não ficar, vai, porque não ele vai, não não vai. compactua com os valores da empresa. Então, nunca foi tão verdade o fato de que só tem 2 tipos de funcionário para trabalhar numa determinada empresa que tem um certo DNA. Toda empresa tem o seu Sim, DNA. Aquele que serve e aquele que não não serve. serve. Verdade. Não dá para pegar um cara que não se identifica com Uhum. aquilo. Por exemplo, o cara gosta, né, é um ativista, ou pelo menos um simpatizante das causas ambientais. E a empresa não tem nenhum Nada. protocolo Uhum. de ESG, de alguma E coisa que joga o plastiquinho junto é, com a comida, né? pronto, Vamos esse falar assim, cara não pronto, ele vai, não vai ficar. não vai vestir a camisa. Não vai. Essa que é a história. Então, é preciso entender tudo isso. Existem formas de você ajudar essas empresas a terem uma boa comunicação, Uhum. né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, ou na época que eu trabalhava no mercado corporativo, o pessoal repreendia publicamente e elogiava No particular. reservadamente. Hoje tem que ser o Hoje é o contrário. contrário. Se você repreender Uhum. publicamente, o cara Nossa, o cara. processa você. E ele não tem mesmo que isso possa acontecer, ele não tem a maturidade emocional para receber isso. Exato. Tem Porque ele casos não foi moldado de assim. pessoas que alegam assédio moral Uhum. quando o chefe cobra dele algo que foi combinado. Então, como é que você evita problemas desse tipo? Tem todo um protocolo Uhum. que você pode implantar para
E tem onde amenizar você isso. buscar a informação. Tem. O que falta é conhecimento Isso. do porquê e do que fazer, né? Mas tem. Isso não tenho dúvida disso. Ó, já foi. Muito bem. Bom, essa questão dos conflitos, podemos falar sobre o uso. E eu tava mega curiosa para chegar nesse ponto, né? Da gente Então, falar Ana, sobre em o uso excessivo 2010, da tela. 2010, ninguém sabia sobre os problemas que poderiam ocorrer com o uso excessivo de telas por crianças e jovens. E não havia, assim, grandes sinais de problemas mentais. Cognição mesmo, né? Cognição. Cognição. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem problemas cognitivos do tipo dificuldade de aprendizado pelo uso excessivo de telas, né? Dificuldade de foco, porque é muito rápido. É muito rápido. Né? Dificuldade de concentração, né? Tem, que mais que eu tenho aqui anotado? Falhas de memória. Porque Capacidade. ele não precisa guardar tudo, Não. porque como tem isso aqui na palma da mão, qualquer coisa ele pergunta, ele não escreve mais, né? Ele pergunta pro Google. Tudo isso é comportamento cognitivo, né? Ou habilidades cognitivas. E tem essas dificuldades, né? Capacidade de executar tarefas, capacidade de tomar decisões. Olha só, sentimentalismo tóxico, ele sempre alguém vem ajudar o jovem quando ele tem uma dificuldade. Começa em casa, aí depois os pais preferem uma escola que perpetue esse comportamento. Cuidem, né? Que tratem, né? Assim. Isso. Aí esse jovem vai para a empresa, quando ele tem um problema, o que ele vai fazer? Ele vai ficar esperando alguém ajudar ele a resolver. Né? Ajudar. Ele não vai tomar uma atitude. É natural para ele que alguém venha ajudar. Mas os outros não estão sabendo que ele está esperando alguém resolver o problema. Que ele está ali só esperando alguém vir pegar no colo, né? Então o cara não consegue. Ele não desenvolve essa parte, é o que a gente falou da parte emocional, né? Exato. Ele não tem como desenvolver isso, porque ele sempre foi, alguém sempre estava amparando, né, a todas as quedas. E eu falo assim, quando a minha geração, né, ainda, a gente caía, o pai ia lá e levantava depois que caía. Mas não ficava botando almofada pra você cair, entendeu? Exatamente. Dava um alerta. Ó, se você fizer isso, vai acontecer, vai dar ruim. E aí você ia lá e dava ruim. Hoje o pai até fala, vai dar ruim. Mas ele vai lá e fala, vai dar ruim, mas ele põe almofadinha, põe não sei o quê. Aí a criança não sente que deu ruim, entendeu? Porque a queda não doeu. E eu aprendi que dói. Isso, em todos os aspectos. Exatamente. Agora, as dificuldades cognitivas não são o único problema do uso excessivo de telas. Tem aqui, por exemplo, o cyberbullying. Sim, Tem casos de crianças e jovens que foram zoados, né? Em grupos e que querem sair do grupo. Né? Então tem um bullying digital. Porque antes era só. Quem que não sofreu bullying? Hoje de manhã eu falei. A gente estava falando sobre o universo geek e falando sobre os nerds. Eu falei assim: experimentar você ser uma nerd menina na escola era um horror. Sofria muito. Eu sofri muito, né? Preconceito e quando a gente reagia, né? Aí que pegava. Nossa, então assim, mas eu tive que lidar com isso, né? E essa geração não lida com isso, ela só reclama e alguém vai lá, algum adulto vai lá e faz alguma coisa por ela. Outra coisa, privação do sono. Sim, por conta da luz, né? E o cara dorme com isso aqui no travesseiro ou no. E aí qualquer acordadinha que ele tem, ele já. Então, como fica a saúde? Dado que o sono reparador é fundamental. A gente, no programa anterior a esse, que está indo no ar aqui, a gente falou exatamente sobre o sono. Então, né? E exatamente o quanto... A privação do sono vem do uso excessivo de telas. Né? Outra coisa, comparação social constante. Porque tá tudo na tela, né? E tudo que é bom, né? Ninguém posta o choro que você tem. Eu não sei, aquele cara
tem um carrão, tem uma vida boa, tem puta, a família dele é maravilhosa. A minha não, eu não tenho tudo isso. Por quê? Porque é obrigado a você ter uma felicidade permanente, constante. E felicidade não é isso. Não. Felicidade são momentos de felicidade, depois você Isso. cai no seu dia a dia. Cai no basal, né? Aí Que você vai pode ter ser momentos, alegre, né? bacana e tal, mas não é uma Mas depende do felicidade seu, constante. depende do quanto você olha, né, o seu otimismo para o seu dia, né? Então, essa comparação social constante, ela é terrível para o jovem. E Outra coisa, isso causa ansiedade e então, depressão. aqui, ó, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, Síndrome do pânico, depressão, isso. automutilação ou autolesão, que é quando Sim, você provoca, provoca mas sem querer tirar a sua própria vida, e o suicídio. Olha só, chegando a isso, né? no Brasil, estudos da Fundação Oswaldo Cruz colocam que o suicídio entre os jovens cresceu 6% ao ano no Brasil entre 2011 e 2022. Não é que cresceu 6%, no 6% período, ao foi ano. ao ano. Então, veja, autolesões aumentaram 29% ao ano na faixa etária de 10 a 24 anos. E isso tudo é atribuído à questão do uso excessivo de telas e ao sentimentalismo tóxico. Atribuído por quem? Por mim? Não, por esses autores aqui. Isso, por tudo isso aqui. Desses livros aqui. Todos Olha esses o título aqui. desses livros. São títulos provocativos, né? O título da Rimple Podres de Mimados. Nossa. São títulos que tratam do sentimentalismo tóxico. tóxico. Esse aqui, que é um psiquiatra francês, a Fábrica de Cretinos Digitais, Nossa. que é o uso excessivo de telas, o que causa, que é de 2019, é livro recente. É livro recente. Esse aqui é desse ano, saiu agora, faz um mês por aí, aqui no Brasil, né? Ele é geração ansiosa. Olha aqui. Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Olha só. 2024. E aqui ele fala o que a escola pode fazer, o que o governo pode fazer, o que as empresas podem fazer, o que os pais podem fazer. E o que a família pode fazer. O último, a terceira parte do livro, né? Então, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês está fundamentado numa literatura, não é coisa da minha cabeça. Não tirei só da minha cabeça, tirei da cabeça de várias pessoas, né? Aqui, ó, Estados Unidos, ó, taxa de suicídio nos jovens entre 10 e 24 anos aumentou 62% de 2007 a 2021. Esses aumentos devem a quê? Você pega justamente essa fase que começou o isso celular. tudo que a gente está conversando aqui. Modernidade líquida, sentimentalismo tóxico, o compartilhamento dos momentos. Porque né? tem uma regra muito negativa, que é o seguinte: ou eu sou da tribo, ou eu estou excluído. Certo. E para ser da tribo, eu tenho que estar conectado 24 horas por dia, eu tenho que ter seguidores. Eu vou contar um caso aqui de um vídeo que é assustador. Eu tenho esse vídeo aqui. Num programa norte-americano de TV, o jovem influencer, né, foi perguntado... influenciadores digitais. Jovem, garoto. Foi perguntado sobre a família dele, se ele conversava com a família dele. Ele falou, eu não converso com a minha família. Aí família, a gente está falando pai, mãe, irmãos. Aí o entrevistador fala, puxa, mas você não fala com a sua mãe? Não. Por que você não fala com a sua mãe? Por que eu falaria com a minha mãe? Minha mãe não tem nem seguidores. Minha mãe não é uma pessoa importante, não é uma pessoa relevante. Porque ela não tem seguidores. Então... Peraí. Ele falou, alguém aqui poderia me dizer que assunto eu poderia falar com a minha mãe? Não tenho assunto com a minha mãe. Eu sou uma pessoa de sucesso agora. Eu sou famoso. Quando a gente é famoso, a gente tem que cortar algumas pessoas. Agora, se minha mãe se tornar uma pessoa relevante, tiver bastante seguidores ou ficar rica, aí pode ser que eu volte a conversar com ela. Pode ser que eu inclua ela na minha relação de amigos. Isso é esse esquema do
ou você está na tribo, ou você Gente, está excluído ao extremo, né? isso é um Mas para você extremo. para você ver A onde pode preocupação chegar. que esse garoto tem com a mídia e com a aceitação do mundo É, externo, porque o né? que mudou aí? A minha infância, ela era baseada no brincar. Uhum. E agora ela é baseada no celular. E na conexão. E nos seguidores. Uhum. É Quantos isso é seguidores? isso que tem valor hoje. Isso é difícil. É, Você não pode permitir que um jovem cresça pensando só nisso. O quantas papel curtidas dos, ele vai pa- ter, é, né? o papel dos pais é educador nesse sentido, né? E segurar essa ansiedade da criança, né? Nesse mundo Exatamente. digital aí. Agora, o que dá para fazer com relação a isso? Vamos pensar no governo, nas Tá, empresas, né? O o problema governo, tá aí. O que que a gente pode ele pode fazer? regulamentar. Por exemplo, toda a idade pode ter acesso a tudo. Não é assim, Não é assim, é. né? Existe uma idade em que a pessoa é maior na internet. Se não me engano, é 13 anos. 13 anos. É. Era para ser 16. Isso nos Estados Unidos, tá? Depois foi outros Foi países, baixando essa. para outros países. Uhum. Mas será que é essa a idade? Será que pode ter acesso a tudo? Não é? Dá para controlar isso aí? Dá para Tá. controlar. Agora, o que pode ser feito também por empresas? Tecnologia para controlar esses acessos. Mas a empresa, se ela não tiver uma lei que obrigue, ela não vai fazer, porque ela quer curtida, ela quer, porque é venda, isso aqui é Sim, dinheiro, né? Ninguém fica fazendo isso, a empresa quer vender, é lógico. né? Todas elas. Escola, o que dá para a escola fazer? Tira Tira isso. a tela, É. não é? Volta à escola bem primeiro grau, por exemplo, montar locais para a criança brincar e deixá-la brincar. Dizem os livros, esse daqui, por exemplo, né, que quanto menos regra tiver nesses intervalos mais longos de deixar a criança brincar, melhor vai ser. Melhor vai ser. Ela vai aprender a brincar sozinha. Não precisa É, ter se você botar crianças, tutor. eu já vi vários vídeos, se você bota as crianças que nunca se viram Agora, sozinhas num lugar, é, com poucas coisas elas começam a criar. Elas exatamente. começam a criar. E tem uma facilidade É, de conexão uma com a mas é outra, só né? deixar ela longe disso aqui. Então, mas Ela esse tem livro a ele fala. capacidade de criar. Esse livro ele cita um dado de uma pesquisa o seguinte: uma escola em que permitia o uso de celular somente nos intervalos. Ficava um jovem ao lado do outro, Tudo no celular, né? conectado aqui. Uhum. Uma escola em que não permitia o uso de celular nem no intervalo, né, os jovens interagiam. Tem um caso que eu conheço, e você entrando na internet você vai encontrar vários casos, de uma escola que não deixava usar celular. E um aluno desrespeitou essa regra. O professor pegou o celular, só entregou para o aluno ao final daquele período escolar. E o aluno reincindiu na falta. Outro dia, e aí o celular foi tomado e, pela regra, né, pelo protocolo da escola, o celular deveria ser entregue somente para os pais. Só que era uma sexta-feira. E o menino entrou em contato com o pai, né? E o pai, desesperado, pediu para a escola não fechar, esperar ele chegar lá, porque ele precisava pegar o celular do filho para dar para o filho, porque ele não entendia o que o filho ia fazer no final de semana inteiro sem o celular. O que esse pai está fazendo? Segundo essa literatura. É essa que a gente estava falando do tóxico, né? Do sentimentalismo tóxico. Eu não posso falar não para o meu filho, eu não quero chateá-lo, né? Quero ser amigo e não. Ele já imaginou o caos que seria o final de semana inteiro dele com o moleque sem um celular, e o moleque ia ficar enchendo o saco do pai, na orelha do pai. É fácil fazer isso? Não é fácil. Não, não é. Mas é fácil ver o filho com problemas emocionais e tal também. Também não. É uma questão de escolha. Escolhas. Olha, 90% das crianças no Brasil estão conectadas na internet. 90%. Desses, 95% usam o celular como principal dispositivo para acessar aplicativos e sites. Isso é dado da BBC News. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela sugere limites de horas por faixa etária.
Por exemplo, menores de 2 anos. Não tem Nada. contato com. É. Sim. Quantas crianças de colo você vê com De telinha de na 2 a frente? 5 anos. 1 hora por dia. De 2 a E 5 anos. veja, sempre com supervisão. Aham, Não é dar o. aham. E É o sair que de a gente perto. mais vê. É, Né? Ah, filho, por favor, fica quieto aí, aham, toma. é. Né? 6 a 10 anos, de 1 a 2 horas por dia. De 11 a 18 anos, entre 2 e 3 horas por dia. Isso aqui, dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, com base em pesquisas. Né? Tem um manual, se alguém tiver interessado, tem um manual da Sociedade Brasileira de Pediatria gratuito na Aham. internet. No site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Chama Menos Telas, Mais Saúde. E ali está tudo Tudo escrito isso. que você tem que fazer. E hoje eu falo assim, eu sei porque tem um amigo que é pai e ele fala que hoje você tem como monitorar a quantidade, você libera a quantidade de horas no celular das crianças, né? Atrelado ao Sim, seu sim, celular, sim. você libera, hoje, né, você tem 1 hora, 2 horas. Ah, pai, eu preciso, não sei o quê. Acabou. Então, Né? Ou então existe aquela barganha, né? Então tá, então eu vou fazer isso, isso e isso, você me dá mais meia hora de celular? Se isso. você fizer toda a sua lição, se você fizer isso, tudo bem, mais meia hora de Sempre celular. houve isso. Sempre houve em todo lugar. Hoje é o É, tempo de tela, né, para isso. criança. Mas você sabe que tem casos bastante interessantes de pais que, quando eles eram confrontados pelo filho, dizendo assim: Mas, pai, todos os meus amigos têm o celular 24 horas por dia. Aí o pai fala: Puta, eu vou ferrar meu filho, porque ele vai ser excluído O da único tribo. que não vai ter, Né? Então, tem pais que, espontaneamente, ou até motivados por escolas, que fizeram grupos de pais que não liberam o celular o tempo todo. Então, quando o filho vem com esse forte argumento, né, de que, pô, pai, todos os meus amigos têm, só eu que não, ele fala: Não, porque Né. aqui o fulano, o ciclano tal não tem, porque nós temos um grupo que Eu a cansei de gente. ouvir quando era criança, você não é todo mundo. Então, mas hoje Hoje os pais o não falam isso, sentimentalismo né? tóxico Não não faz isso, permite. né? Ai, filhinho, você não pode ficar de fora da tribo, toma. Imagina, tadinho. Esse é o Eu só ouvi sentimentalismo assim, você não tóxico. é todo mundo, você vai fazer o que eu tô Então, falando. mas não era o sentimentalismo tóxico, Não. era a educação baseada na razão, na Isso, lógica, na e lógica. não na emoção, Aham. como é hoje, como a gente É. conversou. Agora, uma questão que é interessante que os pais podem fazer. Aí daí, eu vou fazer o quê com meu filho? Primeiro, brincar ao ar livre. Outra coisa, reunir com os amigos. Não pode ficar sozinho mais. O cara é muito individualista, o cara não tem relação social. Ele fica Dentro com do o mundo celular. todo Ele tá, sozinho. sozinho. Ele tá conectado com um monte de gente, Sozinho. mas tá sozinho. E isso é ruim Aham. para o desenvolvimento de habilidades emocionais, sociais. Sociais. Aí, De quando se ele sai relacionar, da né? casa dele, Aham. né, vai para uma escola que não tem isso, né, vai dar problema. Vai. Quando ele sai, ou ele vai para o mercado de trabalho, vai dar problema. Nossa, vai. Porque ele não está acostumado a Não interagir. sabe. Ele não sabe nem Não- respeitar o espaço do outro. Então, contato com a natureza. Não é programar os pais, programar Programar atividades. Vai, vamos atividades. pegar aqui Rio Claro. Pô, vamos dar uma corrida, dar um passeio no horto. E é isso. Não é? Ou tem tanta aqui na nossa região, Vai para parques, Brotas, né? Você vai hotéis fazenda que tem aqui tem por tanta aqui. coisa, Tem. né? E limitar o uso. Por exemplo, vamos almoçar? Vamos. Cada um guarda o seu celular em tal lugar. Né? Vamos jantar? Vamos. Tem momentos em que ninguém da família, Usa o celular. inclusive os pais, usam o celular. Né? Essas são algumas regras que E dá para você pode implementar fazer. fácil. Agora, e daí? Como é que a gente faz tudo isso? Existe uma corrente que é colocada nesse livro. Esse livro ele é de 2014. Essencialismo. Olha só o título. A disciplinada busca por menos. Ah, tá. Ou seja, o que é essencial na minha vida? Porque não dá para eu Ter tudo. absorver tudo o que me é oferecido hoje em Você tem dia. que saber aquilo, você tem que dosar
e se focar naquilo que é melhor para você, né? Ou seja, simplificar a Aham. vida. Eu consegui fazer isso, Sim. né? É. Então, o pessoal fala para mim, putz, você tá corrido, né? Eu falo, não, para mim não. Aham. Eu tenho tempo para tudo. Só que eu faço menos do que você. Uhum. Mas eu faço aquilo que é essencial para Aham. mim. Aquilo que me dá saúde, que me dá saúde física, que me dá saúde mental, Uhum. né? E essa escolha é fundamental a gente fazer hoje. Então, o que que a gente pode fazer? Essa filosofia do essencialismo, que defende a ideia de que devemos nos concentrar no que é essencial para nossas vidas, eliminando o ruído, eliminando o excesso e priorizando aquilo que realmente Que me importa. importa. Renata, lição de casa para Uhum. você. O que realmente importa na sua vida? Faça só isso. Só isso. Para de correr, É. se é que você está correndo, né? Para de querer fazer tudo. Não dá. Não dá. É mais saudável para você, para sua família, para os seus filhos, você escolher aquilo que é A gente fala importante assim, na sua escolha as vida. suas batalhas, né? É isso Escolha aí. mesmo. E Faça as e suas não melhores precisa ser escolhas. um extremo de minimalista que você vai morar Também, num lugar que não tem cama, não eu tem falo assim, nada mas, gente, disso. você viver numa cabana não é para mim, por Então, exemplo, né? Eu falo que nem isso, para mim. mas Embora eu seja geólogo, não é para mim viver em caverna. eu falo, eu sou urbana. Eu falo assim, não É, me leve pro meio do mato para ficar mais de 3 dias porque eu vou surtar, é. né? Eu falo assim, eu sou urbana. Então, mas a regra É. é essa, né? Se eu puder resumir Uhum. aqui tudo que a gente conversou, não dá mais para fazer tudo o que nos é oferecido. Escolha. É. E Porque a gente ajude a sua família, né, os pais, ajude seus filhos a entender entender isso essas escolhas e que são. fazer essas escolhas também. Faça as escolhas dentro de casa para que eles façam essas escolhas Exatamente. fora de casa, Escolha né? bem as escolas, né? Que eles vão. Para evitar isso tudo está acontecendo. Tem casos terríveis de, por exemplo, processo de contratação em empresa. O candidato leva a mãe, o pai, o avô. Caso de que o candidato entrega o currículo Uhum. e lá tem um celular. A empresa liga para o celular, quem Ela atende é a liga pra mãe. mãe, o pai. Ah, eu queria falar com fulano. Esse não é o celular dele? Não, da mãe dele. É, sobre a entrevista que ele fez e tal, Aham. ou marcar a entrevista. Não, pode falar comigo. É melhor você acertar comigo para ter certeza que ele vai na entrevista. Gente, Ao ponto, que, né? que ajuda É. que a pessoa imagina que Que está ele vai dando. dar. Tá podando muito de viver, né? E De isso, encarar a realidade. se as pessoas não começarem a mudar, nossa, as consequências vão ser terríveis para essas próprias pessoas, né? Eu acho que a gente conseguiu abordar os temas super importantes. Eu acho que uma das coisas que fica muito claro obviamente, a gente precisa ter cuidado com essa ferramenta que a gente tem na mão da gente, É, né? O celular é muito bom, a internet é muito boa, excelente. as redes sociais são muito boas. Não dá para viver Não dá sem, para viver sem, mas não mas dá para viver só com. só disso. Não dá para viver nisso, É, né? E acho que o que fica também muito legal é a gente olhar para as gerações e entender que não é pessoal, é, né? Que não é uma afronta, como a gente falou é, aqui, é. né? E sim Bom, conceitos diferentes, momentos diferentes onde você é criado. E, por favor, né? Dentro de casa, olhe um para os outros, né? Se é, olhem, se respeitem, tenham momentos juntos, tenham aí conexão de é, verdade com pessoas, não conexão de internet e rede social. Eu acho que e reduza, simplifique sua isso, vida. Faça menos, né? Mas faça bem bem feito, feito. faça aquilo que mexe com o coração, né? E isso vai te ajudar a ter aí um equilíbrio Sem emocional, dúvida. uma inteligência emocional mais forte, que é o que a gente Exato, precisa hoje, né? exato. Que é o que a E sociedade está se precisando. precisar de ajuda para isso, é só entrar em contato comigo que eu terei prazer em E como a ajudar. gente acha você Ah, em tudo quanto é lugar. na rede social também, né? Fazendo Lógico. favor, Ah, né? porque tem que saber usar. Tem que saber usar. Leandro Leandro Serri. Serri. Eu tenho site, tenho Uhum. canal no YouTube, tenho Instagram, tenho LinkedIn, é tudo Leandro Serri. Leandro É Serri. tudo
uma vez a Maria Ângela falou para mim, nossa, mas é simples, né? Eu gosto de simples assim, porque é tudo Simplicidade igual. é Eu falei, mas é que a simplicidade é o último estágio da da sofisticação. sofisticação. O Verdade. último É estágio da da sofisticação ser sofisticação simples. é a simplicidade, né? Que é o que a gente está falando até agora aqui, né? Exatamente. Então, tudo é Leandro Serri. Leandro Então, Sá. leandroserri.com, Obrigada, Léo. arroba Leandro É Serri, só me digitar lá, vai achar. acha, tem e-mail, tem celular, tem... Obrigada pelo bate-papo. Eu acho que É vale isso, muito. eu é que É, agradeço pela oportunidade de tentar ajudar. eu acho que é plantar essa sementinha na cabeça das pessoas de que a gente precisa ter uma inteligência emocional para ter um equilíbrio mental, né, emocional e de lidar com essas gerações. E existem ferramentas para isso, Isso, existem nem como tudo fazer. está Nem tudo perdido. está perdido. Como a maioria fala, não dá Não dá mais. mais, essa geração é assim, Nós acabou. já Não, perdemos o controle. existe uma forma de ter comunicação boa entre Fácil? gerações. Não. Lógico que Ela é não. simples, É, mas tem, mas ela não é demanda um fácil. esforço. É. Ela é muito simples, mas não é fácil. E tem que começar, Uhum, né? Senão, é caos. é isso aí. Obrigada, Léo, Eu pelo que papo. agradeço Obrigada a quando você, quiser. né, que esteve aí com a gente esse tempo todo aí. Já curtiu o vídeo? Não curtiu? Curte aí, compartilha, mostre para as pessoas. Inscreva-se no nosso canal para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, como chegou até você. E ó, viva simples, vive um pouquinho longe. Você tá aqui agora comigo? Legal, desliga agora e vai, sei lá, jantar com a sua família, vai conversar com todo mundo, vai conversar o que você aprendeu aqui, né? Vai compartilhar isso com a sua família e com seus amigos. E eu vejo você no próximo programa. Até lá!